Olá, amigos da TVC Rio. Estamos iniciando aqui mais um programa Tribuna na TV e hoje contamos com um time de primeiríssima nessa edição. Aqui do meu lado esquerdo, Caio Mirabelli, escritor, jornalista, advogado, metafísico e ufólogo. Aqui do meu lado direito, o membro do conselho editorial da Tribuna da Imprensa Livre, o nosso jornalista histórico da ABI, Miranda Sá. E aqui, mais à direita, o nosso presidente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro e o nosso colaborador, Washington Machado. Gente, obrigado pela presença de todos e vamos iniciar aqui mostrando e apresentando o livro do amigo Caio Mirabelli, que acaba de ser lançado. Caio, por favor, fale um pouquinho desse lançamento aí, que já está no mercado. Obrigado, Mazola. Eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouco do meu livro no programa. É o livro Neotrabalhismo Brasileiro. É meu primeiro livro de economia e política e meu 77º livro da minha carreira. Eu lancei ele no dia 25 de julho, na sede da OAB Rio de Janeiro. E junto do lançamento eu tive a participação da vice-presidente da OAB, a doutora Ana Tereza Basílio, do ex-presidente do TRF, segunda região, desembargador André Fontes, e de outros grandes advogados que pertencem à OAB Rio de Janeiro. No livro Neotrabalhismo Brasileiro, eu ensino o beabá de economia para quem não entende nada, com uma linguagem bem coloquial de fácil compreensão, e também ensino um pouco de política, onde eu abordo sobre os modelos econômicos, o neotrabalhismo, o liberalismo, a social-democracia, o nacional-desenvolvimentismo. O livro do Mirabelli, Neoliberalismo. Como é que você está vendo hoje, você que é uma figura histórica na ABI, um amigo há mais de 20 anos, é membro do nosso conselho, como é que você está vendo essa questão do Brasil hoje, com esse projeto do governo com 8 meses aí correndo? Como é que você está vendo? É justamente isso, quer dizer, eu piso em cima dos 8, 9 meses. Eu evidentemente, eu aguardo ainda, em função de um ministério muito bem formado e sem pressões externas, particularmente dos 300 picaretas do Congresso Nacional, que esse governo deslanche. Infelizmente, ele seria melhor sem o Bolsonaro. É uma coisa que parece esdrúxulo e uma contradição. Mas o governo vê que se funciona, todos os ministérios estão funcionando direitinho e num caminho direito, sem sectarismo, sem radicalismo, sem dividir o Brasil entre nós e eles, como nós assistimos anteriormente nos governos lulopetistas. E em reação àqueles governos que ficaram personalizados pela corrupção, pelo desprezo a nação brasileira, é que Bolsonaro está aí. Ele é o resultado de erros, defeitos e roubalheira. Quer dizer, o salvador da pátria que pintou aí é o Bolsonaro, né? Em função das cagadas que foram feitas anteriormente. Exatamente. Washington Machado, a palavra é sua, fica à vontade. Mirabelli e professor Miranda Sá. Bem, essa análise do nosso querido Miranda Sá é uma análise um tanto quanto contundente, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão que houve um grande erro da nação brasileira na busca do Messias. Não esse Messias, Jair Messias, mas é que o que foi oferecido ao povo brasileiro foi esperança. Entende? Olha, vocês têm esperança. Então, é a mesma coisa, o náufrago está lá, digo, olha, mas você nada mais 10 minutos que vai chegar uma boia aí. Claro. Tem esperança que chegue uma boia. Então ele vai nadar mais aqueles 10 minutos, esperando que chegue a boia. No final não chega uma boia, chega um pedacinho de madeira, furreco, tá? E ele se agarra aquele pedacinho de madeira e fica desesperado, como a gente vê agora o povo aí arrependido, os bolsominions aí arrependidos, mas sem coragem. Sem coragem, falar, olha, pô, errei, fiz uma opção e errei. Podia ter votado no Ciro, podia ter votado, não sei, alguém, não importa. Claro. Eu errei, mas eu busquei a esperança que, então ainda dá para redimir-se. Ainda dá tempo de redimir, quer dizer, isso não acabou aí por aí não. Nós vamos ter agora eleições municipais o ano que vem, e essas eleições elas vão dar oportunidade ao povo de votar de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim.
mais inteligente, de uma forma mais consciente, fazendo uma avaliação, como o nosso professor Miranda Sá disse, foram 7, 8 meses que nós ficamos na expectativa que ia acontecer alguma coisa. Correto. Uma virada de mesa, alguma coisa. Porque, no fundo, todos torciam para que funcionasse o Brasil. Nós não estamos torcendo para que não funcione, nós estamos torcendo para que funcione. Correto. Mas com essa máquina que está aí, não vai funcionar nunca, no meu ponto de vista. Tem que mudar tudo isso aí, tem que botar muros fora, tem que botar uma série de coisas aí, fazer uma revisão na Constituição. No meu ponto de vista, a próxima eleição deveria ser uma constituinte, acabar com essa história de ministro supremo ter mandato eterno até os 65 anos, deveria ser por 5 anos, 6 anos, tá? E que fosse votado também. Vamos votar para ver quem vai ser o ministro. Claro. Entende? Não pode ser como está aí. O cara entra e depois faz o que quer, tá? Faz o que quer. Alguns dos ministros se comportam de uma forma aí escandalosa, vamos dizer assim. Claro. Tá? Escandalosa. Então, eu penso que seria muito bom a gente fazer uma reflexão e fazer até um plebiscito agora, aproveitar que tem eleição ano que vem, tá? E um plebiscito, se será uma constituinte, uma nova constituinte, tá? Apesar que alguns países têm há 200 anos uma constituição, e o nosso já tem mais de 88 para cá, já tem mais de 240 modificações, tá? Emendas constitucionais. Rasgaram muito a Constituição. Entende? Quer dizer, aqui vai mudando o tempo todo. Então é melhor você fazer uma Constituição, tá? Vendo todos esses problemas que nós estamos passando agora, tá? Para evitar no futuro cair na mesma coisa. Tá. E peço a opinião também do nosso Isso. querido Miranda Sá, que ele ficou me olhando assim, doido de vontade de falar. Vou Aproveita, falar, Miranda. ué. Fala um pouquinho também da Não, o reforma. problema é o seguinte, é que existe a palha do afogado, né? Você não é nem uma tábua, é uma palha. É palha você mesmo, é. tenta segurar e muitas vezes você se salva segurando aquela palha. Você é engraçado. O Montesquieu tem um princípio que eu acho espetacular, que ele diz que na República os 3 poderes têm que ser independentes. E para que o poder freie o outro poder. Freie esse contrapeso, Você falou do Executivo e do Judiciário, mas você deixou de lado o Congresso Nacional, que para mim está um verdadeiro lixo. Se o retrato do Supremo Tribunal é péssimo, é empanado, é suspeito, o Congresso é muito pior, porque ele vem repetindo o que tem feito nos últimos 40 anos. Meu querido, são os 300 picaretas que Esse- Lula exatamente por isso que eu condenava, falei. são os 300 Não. picaretas que Lula condenava e depois se aliou a eles e terminou sendo 301 picaretas. Nesse contexto, Washington, Miranda e Mirabelli, eu acho que a reforma tributária e todas as reformas que eles querem implementar não vão passar de forma que seja adequada ao conjunto da sociedade. Estou correto? Correto, eu acho que sim. Inclusive, eu gostaria de ouvir o Caio sobre a reforma trabalhista, porque até hoje me parece que ela não está bem entendida pela grande massa brasileira. A reforma trabalhista, a meu modo de ver, foi um passo adiante. Entretanto, o noticiário em torno dela deixa Negativo, um né? pouco a desejar. Mirabelli, tua palavra, reforma trabalhista. Bom, para quem não entende o que foi a reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer, que já está em vigor há 2 anos, eu te falo agora sem precisar de entendimento de lei nem jurisprudência, muito menos doutrina. Ambas as partes entram no acordo e que o patrão exige cláusulas específicas e o empregado, se quiser ter um emprego e ter o que comer, aceita aquelas cláusulas específicas que o patrão impõe. Simples assim. Essa foi a reforma do Temer. Toda a proteção social que a CLT trazia à massa trabalhadora foi tudo jogado no ralo. Agora eu queria aproveitar, já que o Mirabelli é um especialista nessa área metafísica e ufológica, nós nunca tratamos desse assunto na tribuna, na TV. É um assunto realmente polêmico que vem causando muito burburinho aí nas TVs a cabo, uma série de canais aí. Mirabelli, eu queria que vocês me ajudassem nesse contexto, que eu sou verde nesse assunto. Como é que está hoje a comunidade ufológica em relação à possibilidade de vir à tona essa questão de que realmente os ETs existem e aonde eles estariam situados nessas galáxias e sistemas solares que nós temos por aí, cosmos?
Hein? Fala um pouquinho disso. Excelente pergunta, mas antes de eu responder, o que o amigo Washington tá com o dedo pra cima? Meu pai era ET. Você disse pra mim que viu um disco voador uma vez. Vi. Então o amigo é um híbrido, é uma mistura de ser humano com extraterrestre, que interessante. Meu pai era ET. Mas respondendo às duas perguntas do amigo Mazola, é bem simples. A comunidade ufológica sempre soube que existe vida inteligente fora do planeta Terra, e não... Mas não em Brasília. Em Brasília nunca teve vida inteligente. Com relação à comunidade ufológica, está a expectativa de se comprovar cientificamente para as massas a existência de vida extraterrestre, essa expectativa já existe há mais de 40 anos. Mas dificilmente o sistema vai admitir que existe vida extraterrestre e alienígena fora da Terra por um simples motivo. Se a comunidade científica comprovar e confirmar o óbvio, você quebra as três principais religiões do planeta, que mantêm todo o sistema econômico e político, que é a religião judaica, islâmica e cristã. Eu queria aproveitar e perguntar se você acredita em alienígena. Olha, eu, sinceramente, de Júlio Verne até os filmes de ficção científica, eu acompanho com certo carinho. Do mesmo jeito que eu acompanho todas as religiões do mundo, ele acabou de falar e tal. O que eu acho é o seguinte, num mundo onde a grande maioria ainda adota uma teoria criacionista da humanidade, falar em vida inteligente em outros planetas, em outros corpos celestes, parece uma brincadeira. Não existe. Eu acho que foi Pete Grilli. Pete Grilli é um escritor que vocês jovens nunca ouviram falar. É um ítalo-italiano muito engraçado, que fazia umas crônicas muito inteligentes, e ele tem uma frase que eu acho perfeita. Ele diz: a massa é um garoto de 12 anos que tudo que ouve do professor acredita. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um mundo desse jeito, como é que se vai pensar em vida inteligente em outros planetas? O avanço da astronomia nos está levando para um planeta semelhante ao da Terra. Quem sabe se não é lá que está, ou nas estrelas que os astecas e os maias cultuavam, o Horus que os egípcios antigos também. Quer dizer, a gente não sabe dessas coisas e, infelizmente, é muito difícil provar. Washington, você comunga dessa tese que eram os deuses astronautas? O Eric Van Dine que dizia isso, né? Que os deuses... Eu não sei, eu sobrevoei as linhas de Nazca, estive na Ilha de Páscoa, vi aqueles totens, aquelas coisas maravilhosas, e comecei a entender o seguinte: alguma coisa foi feita. Alguma coisa foi feita. O que mais me admira até hoje, é uma coisa que eu tenho uma admiração profunda, é quando você vê um turco, foi um turco que fez um mapa da Terra, olhando a Terra de fora, como se estivesse numa astronave. Na órbita terrestre. Numa astronave. Mas isso eu estou falando foi em 1480, alguma coisa assim, né? Então ele já dizia, olha, a Terra é aquilo ali como está, cada continente é assim. Como é que ele conseguiu visualizar aquilo? Alguém foi levado lá de alguma forma. Entendeu? Da mesma forma, o fenômeno da Atlântica, o Triângulo das Bermudas, claro, que tudo desaparece, é uma coisa muito misteriosa, é uma coisa que ninguém fala. Há umas coisas entre o céu e a terra que a nossa van filosofia pode... É por aí? É por aí mais ou menos, que nós é melhor... Eu não acredito nas bruxas. Pero que elas saem, entende? Isso é certo. Eu sou obrigado a admitir que, de forma racional e matemática, é muito provável que exista. Porque já que existem milhões de galáxias, 100 milhões, parece 100 milhões. Na verdade, são zilhões. Zilhões de galáxias, até um número que não se sabe direito, mas é absurdo, é de milhões, zilhões. Incomensurável, né? É possível que, pelo menos... Inclusive o Mário... Inteligente eu não sei, mas que há, né? É verdade, é justamente, eu acho que é onde eu me pego. Eu acho que inteligente tem uma certa dificuldade, porque com certas temperaturas e certas pressões atmosféricas, é quase impossível você ter um ser semelhante ao da Terra. E a história do homem é uma história que a gente tem que acompanhar em milhões de anos, e ir do Neandertal até o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, para poder entender como é que a gente evoluiu. Evidentemente é possível que ocorra isso em outros lugares, mas eu acho quase difícil. É como a história que nós temos da pré-história brasileira, né? Que há pessoas que defendem que houve uma civilização antiga aqui, né? Que
e que os fenícios aqui tiveram e tal. E, no entanto, até hoje se ensina aos meninos na escola que o Brasil foi descoberto quando o Brasil foi conquistado, né? Claro. Gosto. E continua sendo. Continua sendo, Miranda. Basta você ver aí, corroborando o que o Miranda está falando, você vai lá em Furnas aqui, na descida, como quem vai para São Conrado, lá tem aquelas cavernas, lá, tem escritas fenícias e tudo mais lá. Pedra da Gávea. Então, Pedra da exatamente. Gávea. Então Pedra da tem Gávea. escritas fenícias. Então, é exatamente isso. Como é que é essa história? Os fenícios pegaram um avião e vieram até aqui há 2000 anos? Ou como é que foi a coisa? Então, aí depois vem que dizer que E esquece o Vicente Yanes Pison também, pela Amazônia. Eles falam só da conquista de Portugal aqui no Brasil, em 1500, pelo Pedro Álvares Cabral. Eu vejo uma coisa muito complexa tudo isso. Tá muito complexa. Da mesma forma, a América, quando nós falamos, eles estão esquecendo que nós tínhamos os vikings que avançaram para Exatamente. o Vineyard, aquela terra do vinho e tudo mais, que era da uva. Vineyard. Lá em cima, não, Vineyard. Vineyard. Entendeu? Que era lá em cima, no Canadá, tudo aquilo Teriam lá. chegado no Canadá antes de qualquer outro. Eles chegaram, e plantaram, estiveram lá e lutaram, quer dizer, tudo isso aí. Mas o vencedor é que vai dizer como é que é a história. A história do vencedor. A história é que entendeu? Como dizia Machado, o vencedor as batatas. As vencidas batatas, exato. Senão não tem batata, entendeu? Bom, agora voltando para o mundo terrestre, para o mundo terráqueo aqui. A situação política realmente continua a questão da empregabilidade muito difícil. Eu não sei como é que está em outros planetas, mas aqui realmente complicada. Tem muita ET desempregado. Eu vejo que aqui no Rio de Janeiro parece que é pior, eu acho. Aqui no Rio de Janeiro, mais até em outras galáxias. Tem muita ET desempregado. O último dado que a gente teve é que o Rio de Janeiro é a pior cidade do Brasil hoje na questão de emprego. Como é que está vendo isso, Miranda? Eu vejo, como eu sempre aprendi, a dualidade entre a sociedade e o Estado, né? O que nós vemos é o seguinte: enquanto o desemprego campeia para o trabalhador comum, despreparado e etc., você tem uma inflação de funcionários públicos impressionante. Eu li essa semana que 16 estados estão pendurados com a folha de pagamento. Por que isso? Quem é que vai pagar por isso? Isso é irresponsabilidade, é corrupção, o que aconteceu e ninguém paga. Você não vê um governador que reclama tanto de falta de verba reclamar do seu antecessor, porque ele está navegando no mesmo barco do seu antecessor. Está empregando os seus, a sua família, seu grupo, e os estados estão, então, obesos de funcionários públicos. Mas essa situação que o Miranda Sá está colocando foi a situação que nós, da nossa chapa Barbosa Lima Sobrinho, colocamos da eleição da ABI, que sofremos fogo cerrado da chapa 1 e 2. Por quê? Porque eu tive a coragem de chegar lá e falar: eu vou fazer uma auditoria aqui. Verdade. A chapa Barbosa Lima Sobrinho quer uma auditoria. Aí o Pajé disse, e eu também. Entrou, está falando qualquer coisa. Já a posse acabou, e mais, hein? E mais, ele mandou uma circular agora, dizendo que tem que fazer uma composição com a Receita Federal, que o CNPJ da ABI está cancelado, está inapto. É mesmo, Austin? O CNPJ da ABI está inapto. Fizeram um jogo sujo com você, acusando Comigo você falaram e que tal. o meu sindicato estaria errado, que estava tudo certo. Que isso? E eles é que não têm, desde fevereiro que está cancelado lá o CNPJ. Quer dizer, quando eu me comprometo em nome da nossa chapa, vamos entrar uma auditoria para saber quem roubou. Claro. Está aparecendo até os presidentes aí, os que entram. Vou fazer uma auditoria, não é assim, Mirança? É verdade. Vou saber o que aconteceu, não vou roubar mais. Aí, Abrir a entra- caixa preta? Vou abrir a caixa preta, essa. Aí abre o varejo dos jatinhos, satisfaz um monte de babaca aí que está acreditando que abrir a Caixa Preta. A Caixa Preta não é jatinho. O jatinho foi feito até de uma forma inteligente para ajudar a Embraer, se não me engano. Claro. Agora, pô, e Cuba? E Venezuela? E Angola? claro. E os diamantes? É o que está correndo. O que está acontecendo com os diamantes? Você sabe. Eu não sei de nada não, Você hein? sabe. Eu não sei de nada não, hein? Agora que Angola voltou à pauta, a Angola contribuiu de propina com diamante, né? E uma amiga de Lula levou, depositou em Portugal e de Portugal para a Holanda, mas o banco
o banco, não sei o que lá de Portugal, faliu e eles... Espírito Santo. Espírito Santo. Banco Espírito Santo. E eles entraram numa fria. Foi, eu por acaso, eu não sei se é verdade ou não. Eu estava em Lisboa. Quando o Lula esteve lá, chegou lá e coisa e tal. E tinha uma senhorita, eu acho que era Elizabeth. Ele viajou bastante também. No Lula, não, tinha uma senhorita Elizabeth que ia no outro avião. A imprensa portuguesa noticiou muito que foi parado, quer dizer, o desembarque lá do pessoal do segundo avião, não do primeiro, porque eles tinham contratado a Brinks, tá? A Brinks para transportar segurança de valores. Parece que eram 20 milhões de euros. Parece que eram 20. A imprensa noticiou, não sei verdade porque eu não sou jornalista em Portugal, mas eles noticiaram que 20 milhões de euros estavam naquele avião e que iam ser transportados pela Brinks. Aí houve aquele negócio, bafafá, BBB, parecia até que tinham achado a cocaína no avião do presidente. Até isso eu não acredito que ache cocaína no avião do presidente. Cachaça, não. será cachaça? Não sei, mas cocaína no avião do presidente não vão achar. Não. Mas acharam uns 20 milhões de euros. Não. E depois nunca mais ninguém falou. O presidente ele foi indiciado lá em Portugal. Ele respondeu o processo lá. Aqui isso é abafado, aqui no Brasil não aparece nada. Abafado, é tudo abafado. Esse conchavão do poder judiciário com o legislativo e o executivo existe em quase todo mundo. Claro. Aqui é mais vergonhoso que é mais visível, né? Claro. E por falar em visível, essa semana que passou, houve eu gostaria de dar uma interrompida por um fato à vontade, de uma das coisas que eu tenho muita raiva, que é esses direitos humanos para criminosos. Correto. Uma coisa que a turma que inventou a divisão do Brasil em preto e branco, em evangélico e católico e tal, aquele lulopetismo horroroso, o narcopopulismo nojento, que criou esses direitos humanos, então mataram o cara que estava com 40 reféns. E mais do que 40 reféns, eu fico imaginando, eu tenho uma irmã que mora em Araruama, já velhinha, mais velha que eu, 90 anos. Eu digo, se ela tivesse muito mal, precisando de um médico, e eu trazendo ela de Araruama para o Rio, encontraria a ponte interrompida. Então esse bandido que fez isso merecia ser fuzilado. Como a legislação não permite isso, os caras se encarregaram de fazer e caçaram o CPF dele. Questão do porte de arma, como é que você vê isso, Miranda? Eu acho que o porte de arma é errado. Eu sou favorável à posse de arma. A posse. Eu acho que todas as pessoas devem ter uma arma. Em casa, uma arma. Na rua, não. Até aproveitando o caso da Suíça. O Hitler se aventurou a tudo, menos invadir a Suíça, porque cada um deles tinha uma espingardinha dentro de casa. Parece uma brincadeira e parece uma piada, mas é uma verdade. Uma salvaguarda para a nação. Isso ecoaria no mundo de uma forma tão extraordinária que os Estados Unidos teriam entrado na guerra muito antes. Entendi. Como é que você vê o porte de arma e a questão da posse? A posse eu acho excelente porque é uma forma do bandido saber, se eu for tentar entrar, eu vou tomar tiro. Tá? Mas junto com a posse, deveria também vir uma lei acompanhando, dizendo que se o cara invadir o teu terreno, isso acontece nos Estados Unidos, se invadir você pode dar tiro que não acontece nada. Aqui no Brasil, se o cara invade, ou se você tiver até uma cerca elétrica, e o cara morreu porque tocou lá dentro, me desculpe, homicídio culposo, você responde. Quer dizer, o cara invade. Tá? Eu me lembro há cerca de 25 anos, eu estava dormindo e de repente um cara tropeçou em alguma coisa, deve ser no chinelo. Eu dormindo, o cara tropeçou ali, eu acordei, o que é isso? Era um cara dentro do meu quarto. Entendeu? E aí, eu não tinha arma. Se eu tivesse arma, eu pegava e dava no tiro. Claro. Eu não tinha arma. Ele saiu, coisa e tal, acabou sendo pego. Mas se eu tivesse arma, eu teria me defendido. Da mesma forma que ele poderia, eventualmente, até me pegar dormindo, não tropeçar em nada e me matar. É verdade. Como é que você vê a questão do posse e do... Eu sou contra o posse e porte porque o brasileiro não tem maturidade para usar arma de fogo. O brasileiro não tem nenhuma maturidade para tal.
E a maioria das massas, além de não ter maturidade, tem ignorância e tem um pouquinho de maldade. Então eu sou contra totalmente o posse e porte de armas, somente para pessoas que façam teste de psiquiatria e tenham preparo técnico para manusear uma arma. Aí é outra história. Não, aí eu discordo, viu, Caio? Eu sou uma pessoa totalmente favorável a que todos são iguais perante a lei. Nós não podemos dar oportunidade para seletividade uma minoria para possuir arma. Eu acho que todo mundo deve ter um direito igual. O que está acontecendo no Brasil é justamente isso, estão ferindo ao fundo esse princípio de todos são iguais perante a lei. Está aí o STF se blindando para impedir que seja investigado, é o presidente defendendo o filho que está comprometido em certas situações aqui na Alerj, enfim, está virando uma coisa comum, coisa que é revoltante e é imperdoável. Todas as pessoas, ou tem direito para todo mundo ou não tem para ninguém. Bom, chega aqui a informação do nosso produtor, nosso cinegrafista Max Figueiredo, cujo nosso programa já está chegando ao fim. Eu vou conceder 30 segundos para cada convidado, começando aqui pelo amigo Washington Machado. Olha, eu quero agradecer a Daniel, a Miranda Sá, a Caio. Eu acho que é isso que precisa, discutir com vários pontos de vista. Porque essa é a média, vamos dizer, a média do pensamento do brasileiro. Essa é a média. O que um pensa que sim, o outro pensa que não, o outro pensa que é mais ou menos, mas é isso que nós chegamos ao consenso, tá? Da minha forma também. Eu quero agradecer muito a TV Tribuna e convidar a todos que procurem a Tribuna Livre para encontrar uma posição de independência. Aqui ao lado do Washington, que preside talvez o único sindicato de jornalistas independente do Brasil, independente com I maiúsculo, e com o Caio, que tem a coragem de enfrentar ainda a opinião pública defendendo a ufologia. Quanto a Daniel, é um guerreiro que merece todo o respeito do jornalismo brasileiro. Agradeço. Graberi, por favor. Eu fico muito feliz de estar nesse programa, porque esse programa é um dos poucos do Brasil que defende a democracia na sua plenitude, mostrando sempre todos os lados da moeda e não somente um lado como a grande mídia o faz. Muito obrigado por ter me convidado, Mazola. Estarei sempre à sua disposição, porque esse programa realmente defende a legalidade, a Constituição e a democracia. Quem agradece é a Tribuna na TV, poder contar com esse time seleto de amigos e colaboradores, e convido os senhores para o próximo programa e uma boa noite a todos. Obrigado.